Olá pessoal que acompanha os vídeos aqui do canal Povo Colorido, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Jung, o mapa da alma, e hoje nós vamos falar do último item do primeiro capítulo, em que trata da consciência e do ego. Agora a gente vai falar dos tipos psicológicos. O que tem a ver tipo psicológico com ego e consciência? Bom, a gente já falou nos vídeos anteriores que a consciência é tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, que eu percebo. E no núcleo da nossa consciência, a gente tem o nosso ego, que é um centro virtual, um complexo que dá pra gente a noção do eu, que faz a gente conseguir dizer não para o que a gente não quer, dizer sim, escolher, ter discernimento, saber qual é o limite entre o eu e o outro, e o mundo externo. E esse ego, conforme ele vai se adaptando ou passando por experiências do lado de fora com outras pessoas, ele vai encontrar uma maneira de se manifestar, vai encontrar uma maneira de se expressar e de perceber a realidade. Então, Jung traz pra gente que existem dois tipos psicológicos, que são os introvertidos e os extrovertidos. A gente conhece essa palavra no nosso cotidiano e geralmente a gente associa, ou a gente usa com o sentido de que pessoas introvertidas são pessoas tímidas e pessoas extrovertidas são pessoas desinibidas. E pode ter algo parecido com isso, mas não é exatamente isso que esses termos querem dizer. O que são pessoas introvertidas? São pessoas que, sim, gostam de ficar, às vezes, um pouco mais em silêncio, mais recolhidas, gostam de estudar, elas trazem o objeto para dentro delas para ser analisado. O objeto é tudo que a gente se relaciona do lado de fora. Tudo que existe, a gente pode usar esse termo objeto. Então, o objeto da minha interação, o meu ego com um outro objeto, e aí eu vou observar aquilo. Então, se eu estou estudando algo, eu vou refletir sobre o que eu estou estudando. Se eu estou numa situação que tem mais pessoas, eu tenho a capacidade de observar e internamente elaborar tudo que está acontecendo do meu lado de fora. Então, pessoas introvertidas, elas são pessoas que têm mais habilidades para pesquisar, para refletir, para ler, para escrever, para ficar em paz com elas mesmas. E ao contrário, as pessoas extrovertidas são aquelas que precisam vivenciar junto ao seu objeto. Então, a energia psíquica delas, ela é projetada no objeto e elaborada do lado de fora. Elas precisam falar, elas precisam expressar, elas precisam trocar mais do que aquelas pessoas que são introvertidas. Todo mundo é um pouco introvertido, ora é extrovertido, porque a gente precisa lidar com esse mundo. Então, uma pessoa que é introvertida, ela pode ter no ambiente de trabalho, no ambiente estudantil, em algum momento ela precisa falar, ela precisa interagir, ela precisa expor as coisas, mas isso não quer dizer que quando ela voltar para casa dela, ela não vai ser uma pessoa introvertida, ela vai poder se concentrar nela mesma e elaborar tudo que ela experienciou do lado de fora. Do mesmo jeito, uma pessoa que é extrovertida, ela precisa desenvolver a habilidade de se interiorizar, de parar para ler, de estudar, escrever um artigo, refletir sobre alguma coisa. Então, todos nós somos, ora introvertidos, ora extrovertidos, mas a gente tem uma predominância em um desses dois tipos, tá? Além dos tipos psicológicos, o nosso ego, ele também desenvolve uma função. Ele tem uma função que é principal, que é como ele vai perceber a realidade. E para essas funções, o Jung ele traz duas categorias. A categoria das funções racionais, que são aquelas que se dão a partir do julgamento, e irracionais, que são aquelas que não passam pela lógica ou pelo julgamento, elas vêm por outras vias de percepção. Quais são as funções racionais? Tipo pensamento e tipo sentimento. O tipo pensamento, ele vai ter um pensamento mais lógico, racional, ele vai olhar e observar as coisas e entender a partir de uma dinâmica de causa e efeito, ele vai
tentar buscar a origem das coisas e quais as possíveis consequências de atos que podem acontecer no futuro. Então, ele vai ser um tipo que não lida muito bem com as suas emoções, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que é uma pessoa que tem uma capacidade de planejar, de fazer as coisas com segurança e usando mais a função lógico-racional. Podem ser pessoas um pouquinho mais frias, mas em contraparte são pessoas que sofrem menos, né? São pessoas que não levam muitas coisas para o lado pessoal. Na outra polaridade dos tipos racionais, a gente tem a função sentimento, são pessoas que estão ligadas a essa maneira de julgamento quando se relacionam com o mundo, mas atribuindo a esse julgamento seus valores pessoais, atribuindo valor a cada uma das coisas que ela vê, de acordo com o que ela acha que é certo, o que é errado, de acordo com o que ela gosta, com o que ela não gosta. Então são pessoas mais emotivas, são pessoas que gostam de datas significativas, aniversários, isso para elas tem valor. São pessoas que gostam de agregar outras pessoas, de trazer os sentimentos e as emoções para os vínculos sociais. São pessoas que sofrem mais emocionalmente, mas em compensação têm mais prazer, né? São pessoas que quando sofrem muito, mas quando tem prazer, tem muito prazer, tem muita alegria. Então são pessoas que se gostam de alguém, elas vão querer ver só o lado positivo dessas pessoas. Se elas já não gostam de alguém, elas vão ter dificuldade de enxergar as coisas positivas que essas pessoas têm. Então elas atribuem valor às coisas. Ao contrário da lógica, que não leva muito para o lado pessoal e consegue analisar melhor, né, as situações, as coisas e as pessoas. Na outra categoria, que são as categorias irracionais, as funções irracionais, nós temos a função sensação e a função intuição. O que é uma função sensação? Pessoas que têm os 5 sentidos muito mais aguçados, elas podem ter facilidade de sentir cheiros, de ouvir melhor, de ver coisas que as outras não veem, de organizar as coisas de acordo com cores, de acordo com critérios que passam pelos 5 sentidos. Então são pessoas que são um pouco mais metódicas, pessoas que costumam ser um pouco mais organizadas, elas precisam de regras, elas são boas para executar as coisas, mas às vezes elas têm um pouquinho de dificuldade de criar, porque criar tá na outra polaridade, que tem a ver com a função intuição. Os intuitivos são aquelas pessoas que conseguem perceber as coisas ou que têm insights, mas que não são por meio da lógica necessariamente, não é através das suas emoções, dos sentimentos, e também muito menos através das vias sensoriais. São pessoas que têm um clique, têm ideias, têm pensamentos criativos, são excelentes pessoas para criarem projetos, podem ser artistas, podem ser místicos, podem ser pessoas, excelentes terapeutas que conseguem observar o que é que está acontecendo ali com aquela pessoa, mas não necessariamente por uma via racional, né? São pessoas que têm uma intuição mais aguçada, mas em contraparte são pessoas que têm muita dificuldade de colocar em prática, de executar as coisas, de ter rotina, né? De fazer tudo certinho, como um tipo sensação consegue. Nós temos essas 4 funções, mas a gente sempre vai ter um tipo predominante, sendo introvertido ou extrovertido, e uma função superior, é aquela função principal. Eu, por exemplo, sou um tipo intuitivo, então a minha função principal é a intuição. Quando eu tenho uma função superior, o contrário, a polaridade dela vai estar no meu inferior, é aquilo que eu vou ter mais dificuldade, é aquilo que toca as minhas sombras, o meu inconsciente. Então, para quem é um tipo pensamento, qual que é a dificuldade do tipo pensamento? O que está no inferior? Está as emoções, os sentimentos, lidar com as próprias emoções. Isso é muito difícil, é onde as pessoas piram o cabeção aí e se descontrolam, né? Perde o controle de si.
Já no tipo sentimento, o que está no inferior é o tipo pensamento, aliás, a função pensamento. Quando a gente pensa nos irracionais, então a gente tem, quando é superior, uma função sensação, o inferior é a intuição. Quando essas pessoas têm intuições, elas geralmente são intuições negativas, que fazem elas pensar coisas ruins. Isso é muito difícil trabalhar com esse campo que não é o da organização, o da execução, de manter tudo organizado, da rotina. Essa fluidez da intuição incomoda muito o tipo sensação. E no tipo intuitivo, como eu já falei, tudo que é relacionado a ordem, a organização, rotina, execução, se manter firme num propósito, fazer sempre as mesmas coisas, ou lidar com as sensações do próprio corpo, pode ser uma dificuldade, certo? Tipos intuitivos, quando eles estão apaixonados, que eles se apaixonam muito por coisas novas sempre. Então, quando ele está envolvido em algo que ele gosta muito, às vezes ele esquece de comer, de tomar água, ele não sente fome, por exemplo, ele não sente sede, ele esquece de cuidar dele mesmo, isso é algo muito comum. Então, todos nós temos um tipo predominante e a sua contraparte na função inferior. Mas as outras funções, a gente tem elas como auxiliares. E é muito importante ao longo da vida que a gente desenvolva todas essas funções. Claro que aquela que tiver no nosso inferior, tem pessoas que nunca vão conseguir desenvolver e tem pessoas que vão desenvolver isso mais na maturidade, quando a gente entra na segunda parte da nossa vida, quando a gente passa por um processo chamado metanoia, quando a gente entra aí da metade da vida em diante e começa a repensar várias coisas acerca de nós mesmos, quem a gente é e experimentar o mundo de uma outra maneira, né? Mas é muito importante que a gente desenvolva outras habilidades, tá? Quando a gente é um tipo muito polarizado, seja na introversão ou na extroversão, ou seja, tem uma visão muito unilateral da vida dentro de uma das funções, aí a gente certamente vai ter muitos problemas para se relacionar com outras pessoas, para desenvolver o nosso trabalho, porque a gente depende dessas habilidades, né? No livro diz que muitos problemas familiares, eles estão postos porque, às vezes, o filho, ele tem um tipo psicológico diferente do restante da família. E aí ele passa a não ser o filho querido, né? Ele passa a não conseguir se enturmar muito bem, ou ele passa a querer expressar a sua própria opinião numa família que é muito introvertida, muito conservadora. Então, muitos problemas familiares, eles estão relacionados com os tipos psicológicos. Quando a gente sabe nosso tipo psicológico, a gente se relaciona melhor com as outras pessoas. Quando a gente sabe o tipo psicológico dos nossos companheiros, dos nossos amigos de trabalho, dos nossos chefes, a gente consegue compreender o que ele espera, né, nesse relacionamento, ou como a gente pode se relacionar melhor, né? Como a gente pode desempenhar uma função melhor de acordo com o nosso tipo psicológico, quais profissões ou quais funções eu posso exercer dentro daquela profissão que estarão beneficiadas de acordo com o meu tipo psicológico. Mas é sempre importante a gente desenvolver todos esses tipos. Agora, eu peço licença para o Jung, se você quer saber mais de tipos psicológicos, eu vou deixar um link aqui, que eu falei por 1h20 sobre tipos psicológicos, dei vários exemplos para você tentar aí perceber qual é a sua tipologia dentro da teoria junguiana. Agora, pedindo licença, então, para o Jung, nesse momento a gente faz uma licença poética aqui para fazer uma comparação com coisas acerca da espiritualidade que tem uma relação com esses conceitos junguianos, ainda que Jung não tenha sido um místico, mas é possível a gente fazer essa observação. Quando a gente estuda espiritualidade, com frequência a gente se depara com alguns conhecimentos, sobretudo conhecimentos ancestrais, que vão trazer essa tipologia para a gente. Um exemplo disso é a numerologia, a astrologia, os orixás, né? Então, várias crenças espirituais vão mostrar pra gente que a gente tem uma ligação com algo, que pode ser com os astros do céu, com os números do nosso nome, da nossa data de nascimento, com um orixá, de acordo com a crença religiosa que você tiver, ou com um raio da fraternidade branca, mas sempre
a gente encontra algo que, quando a gente olha, parece que realmente fala bastante da gente, né? Agora, a gente sabe, né, que muitas coisas batem, algumas não batem, mas algo que é bastante importante a gente perceber é que muitas vezes a gente estuda sobre o nosso signo ou sobre o nosso orixá, e aí a gente começa com um discurso para justificar todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Ah, então ele é assim porque ele é de escorpião, ou ela é daquele jeito porque ela é de virgem, não é assim? A gente ouve muito falar isso. Ou então quando a pessoa tem um temperamento X ou Y, é porque o orixá dela é assim, então ela bate boca mesmo, né? A gente ouve isso com muita frequência. Se a gente fizer uma comparação aqui com a tipologia, a gente tem que perceber que, independente da gente se reconhecer como uma determinada característica, uma determinada habilidade, a gente não pode justificar todos os nossos atos de acordo com aquilo que a gente sabe, né? De acordo com essas sabedorias ancestrais, porque a gente está aqui para se desenvolver, né? A gente está aqui para experimentar várias coisas, a gente está aqui para se aprimorar. Então, se eu sou um tipo mais fechado e astrologicamente isso traz uma justificativa para mim, será que eu preciso ser assim o resto da vida? Será que por ser esse tipo eu não deveria então olhar um pouquinho mais para as outras áreas da minha vida, né? Então, se eu tenho uma maneira muito emocional de lidar com as pessoas, será que eu não estou aqui justamente para desenvolver um pouco mais de equilíbrio nesse aspecto, né? O Jung, ele fala que quando a gente tem algo assim muito determinista, isso passa a ser estéril e esterilizante na nossa vida. Por quê? Porque se eu acreditar que eu sou muito ciumento, porque eu sou de um determinado signo, que eu sou muito apegado emocionalmente por um determinado orixá que eu tenha, isso vai me impedir de trabalhar isso em mim e encontrar outras maneiras de me relacionar para equilibrar, para expandir na totalidade todas as minhas potencialidades, né? E aí isso passa a ser esterilizante, porque nada de novo pode nascer, né? Então, se você tem um orixá, se você tem um signo, ou se você tem seu mapa numerológico que fala algo a seu respeito, observe que muitas vezes a gente está aqui para aprender a lidar com essas coisas. E a gente nasce sob a influência de um desses aspectos justamente para a gente se aprimorar. Então, quanto mais flexível a gente for, quanto menos determinista nesse sentido, ou simplesmente tentar justificar as nossas falhas, as nossas dificuldades, né, ou as nossas polaridades, porque nem sempre pode ser ruim, às vezes pode ser até uma coisa boa, mas quando eu estou muito polarizado, eu não vou me desenvolver na minha totalidade, eu não vou expressar as minhas potencialidades, e a gente está aqui para tentar desenvolver o máximo que a gente puder de várias das nossas habilidades. Não vamos fazer tudo, né, numa vida só. Esse processo de desenvolvimento que o Jung chama de individuação, ele não tem fim, ele não acaba, ele é um processo. E o fim do processo de individuação é a morte. Do mesmo jeito, quando a gente está aqui, se a gente não tem mais nada para se desenvolver, espiritualmente falando, não tem mais por que a gente está aqui, não é? Então esse era o paralelo que eu queria fazer aí sobre os tipos psicológicos, tá? Nesse livro aqui, o Mapa Jung da Alma, ele está super resumido. No vídeo que eu indiquei para vocês aqui no canal do Povo Colorido tem muito mais informação e eu acho que se você assistir, você vai conseguir perceber talvez qual seja o seu tipo psicológico e das pessoas que estão mais próximas de você. Com certeza isso vai ajudar. Estou atendendo como psicoterapeuta. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode ser por mensagem aqui no YouTube ou no canal do Instagram do Povo Colorido. Eu vou deixar também no meu e-mail, salvo aqui na descrição desse vídeo, junto com o áudio, livro do primeiro capítulo do Jung, Mapa da Alma, tá? Pessoal, só lembrando, hoje a gente falou de numerologia, eu também sou numerólogo.
E no site do povocolorido.com.br nós temos lá um mapa numerológico completinho, com vários vídeos gravados, é um mapa personalizado, uma área do usuário muito bacana e está num preço promocional. A gente reduziu para menos da metade do valor que a gente estava cobrando inicialmente. Então, se você tiver interesse, entra lá no povocolorido.com.br e faça seu mapa numerológico por lá, que tenho certeza que vai ser bastante legal. Um beijo grande, até a próxima, e no próximo vídeo a gente vai falar então do nosso inconsciente. Beijo grande. Tchau, tchau.